Olá, pessoal. Dando continuidade às nossas discussões, né? Até então nós já estudamos o metabolismo de carboidratos, a produção de acetil-CoA, a partir da reação do complexo da piruvato desidrogenase, o ciclo do ácido cítrico, e agora estudaremos a cadeia transportadora de elétrons, que consiste no terceiro estágio da respiração celular. Nós temos, então, aqui em cinza, representadas as reações, né, de consumo de aminoácidos, de ácidos graxos, de glicose. Nós já vimos as reações que consomem a glicose e produzem piruvato da via glicolítica, e a reação catalisada pelo complexo da piruvato desidrogenase para a produção de acetil-CoA, concluindo o primeiro estágio da respiração celular para carboidratos. Nós veremos no futuro, para ácidos graxos, a produção de acetil-CoA, e a partir de aminoácidos, a produção de acetil-CoA ou de outros intermediários que são destinados diretamente para o ciclo do ácido cítrico. O segundo estágio da respiração celular consiste no ciclo do ácido cítrico, e nós sabemos que após o grupo acetil da acetil-CoA ser completamente oxidado no ciclo do ácido cítrico, o remanescente são os equivalentes redutores, tanto do segundo estágio quanto do primeiro estágio, que são transportados através de transportadores de elétrons para o terceiro estágio da respiração celular. Então, o ciclo do ácido cítrico consiste no segundo estágio. E o terceiro estágio consiste na cadeia transportadora de elétrons, que nós estudaremos hoje, e na fosforilação oxidativa, que nós estudaremos na próxima aula. É importante considerar, e na próxima imagem ficam mais claros esses aspectos, que esse fluxo de elétrons ele ocorre através de uma série de transportadores ancorados na membrana mitocondrial interna. São grandes complexos proteicos envolvidos no transporte desses elétrons. A gente costuma dizer que esse fluxo de elétrons é montanha abaixo porque ele não traz um custo para a célula. Na verdade, ele provê energia, libera energia, por isso que é considerado um processo exergônico. E essa energia ela não é toda perdida na forma de calor. Essa energia ela é investida para a criação de um outro potencial energético. Esse potencial energético consiste em um gradiente eletroquímico. E esse gradiente eletroquímico ele é criado porque prótons são bombeados de dentro da matriz mitocondrial para fora da matriz mitocondrial, para o espaço intermembranas, ou seja, entre a membrana mitocondrial interna e entre a membrana mitocondrial externa. Então a energia passa dos transportadores de elétrons, dos elétrons, para esse gradiente eletroquímico. E a gente sabe que quando nós temos um gradiente, nós temos um potencial energético. E esse potencial energético, representado pelo gradiente de prótons, que é até onde a gente estuda hoje, ele flui através de um sistema chamado ATP sintase, que é um outro complexo proteico. Através desse complexo, os prótons retornam para dentro da matriz mitocondrial a favor do gradiente de concentração e fazem com que essa enzima trabalhe e produza moléculas de ATP. O item 3 nós estudaremos na próxima conversa. Então aqui nós temos o chamado mecanismo quimiosmótico para síntese de ATP. Esse mecanismo quimiosmótico envolve o gradiente eletroquímico. Nada mais é do que o uso desse gradiente eletroquímico para a produção de energia na forma de ATP. Aqui nós temos ilustrado uma mitocôndria com a membrana mitocondrial externa. Acho que aqui em algum lugar mostra, deixa eu ver. Não, só mostra interna. Aqui é a membrana mitocondrial interna. Na verdade, isso aqui está mostrando o espaço intermembranas, né? A membrana mitocondrial interna está aqui, ó, onde finaliza a linha vermelha. O que está em amarelo consiste no... Ah, não, me desculpem.
É que essa imagem ela não mostra a membrana mitocondrial externa. Corrigindo, peraí. Poxa, essa imagem aqui não tá legal não, hein? Pronto, então desconsiderem, tá? Eu vou repetir desde o início. Selecionar o ponteiro, caneta, tá? Então aqui nós temos, na verdade, a membrana mitocondrial interna. Nessa membrana mitocondrial interna, o que está em amarelo são as cadeias apolares dos lipídios, e aqui o que está em azul são as cabeças polares, né, dos lipídios, dessa bicamada lipídica, que representa a membrana mitocondrial interna. Aqui não fala em externo porque ela não está presente, ela estaria mais aqui fora, ó, tá? Então, seguindo esse desenho, seria mais ou menos isso, ó. A membrana mitocondrial interna com as suas duas lâminas. Aqui estão ilustradas as duas lâminas da membrana mitocondrial interna. E entre a interna e a externa, nós temos o espaço intermembranas. É que essa imagem não ilustrou isso, tá? Me confundi. Aqui nós temos, ancorados na membrana mitocondrial interna, o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons, o complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons, o complexo 3 da cadeia transportadora de elétrons e o complexo 4 da cadeia transportadora de elétrons. No complexo 4, o oxigênio recebe os elétrons. Nós vimos isso na aula introdutória. Nós estudaremos hoje esse processo. Semana que vem, nós estudamos como que esses prótons, que são bombeados quando os elétrons passam através desses complexos, como que esses prótons impulsionam a síntese de ATP, aqui embaixo, pela enzima chamada ATP sintase, que também está ancorada na membrana mitocondrial interna. Esse primeiro processo é a cadeia transportadora de elétrons. E aqui embaixo ocorre a fosforilação oxidativa, ou seja, a fosforilação de um ADP, né, que se liga a um ADP, é fosforilado, impulsionado pelas oxidações que ocorrem nesse primeiro processo, que é a cadeia transportadora de elétrons, por isso que é chamado de fosforilação oxidativa. A energia desses prótons, esse gradiente eletroquímico, impulsiona alterações na estrutura dessa proteína, que é a ATP sintase, que orienta a síntese do ATP, a síntese e liberação do ATP dentro da matriz mitocondrial. Nós estudaremos, né, paulatinamente essas informações, né, passo a passo. Então, venham comigo que a gente vai analisar cada um dos aspectos envolvidos nesses processos. Antes de estudar a cadeia transportadora de elétrons, e antes, inclusive, de estudar os transportadores de elétrons, os componentes capazes de transportar elétrons distribuídos através desses complexos, é importante considerar algumas características das mitocôndrias. Então, de uma forma mais superficial, saber que existe uma membrana externa, uma membrana interna, e o que há dentro dessa membrana interna, esse fluido cheio de componentes, é a matriz mitocondrial. É como se fosse o citosol da mitocôndria. É o interior da mitocôndria. A membrana externa, ela é livremente permeável a pequenas moléculas e íons, porque ela possui, na sua estrutura, canais proteicos chamados porinas, que permitem a passagem de até pequenas moléculas, né, e moléculas carregadas, né, íons, cálcio, sódio, potássio, inclusive os prótons. A membrana mitocondrial interna, ou membrana interna da mitocôndria, ela é impermeável à maioria das moléculas e íons, tá? A que moléculas que ela não é permeável, que ela é permeável? A moléculas apolares. Então, o oxigênio, o CO2, que são gases apolares, eles atravessam a membrana mitocondrial interna e a externa, sem que elas representem uma barreira, né, para essas moléculas. Entretanto, os prótons, que são carregados, eles só atravessam a membrana mitocondrial interna, que é altamente impermeável, quando há um caminho para eles passarem. Né? Esse caminho é uma proteína transmembrana, seja a ATP sintase, sejam outras proteínas transmembrana, que nós eventualmente estudamos. Na membrana mitocondrial interna há uma série de componentes ancorados a ela. Os transportadores da cadeia transportadora de elétrons, como nós acabamos de ver. Uma proteína que faz a translocação de ADP e ATP. Como assim? O ATP é produzido aqui dentro, ATP dentro da mitocôndria. E ele precisa ser utilizado, ele é requisitado fora da mitocôndria. Então ele precisa
ser transportado para fora da mitocôndria. Lá fora da mitocôndria, esse ATP é desfosforilado, ele é hidrolisado para impulsionar as reações que a célula catalisa, ou para doar fosfato para as fosforilações, etc. Então, o ATP sai, forma ADP, e esse ADP precisa entrar para servir de substrato para a síntese de ATP. Então, existe essa proteína que faz a translocação entre ATP e ADP, lá na membrana mitocondrial interna. A ATP sintase também é ancorada e outros transportadores de membrana, como, por exemplo, transportador de piruvato, transportador de aspartato, alfa-cetoglutarato, etc., de moléculas que são transportadas. Não tem transportador de oxaloacetato, nós já falamos algumas vezes que essa molécula não é transportada através da membrana mitocondrial interna. Ela precisa ser convertida em uma molécula que possua um transportador específico. E dentro da matriz mitocondrial, há uma série de componentes. Os ribossomos, que são esses pontinhos aqui ilustrados, enzimas da beta-oxidação de ácidos graxos, enzimas do ciclo do ácido cítrico, complexo da piruvato desidrogenase, que nós já estudamos, enzimas da oxidação de aminoácidos. Lembrem-se que a maioria das oxidações biológicas, né, dos nutrientes ocorre dentro ou na membrana mitocondrial interna, dentro da mitocôndria ou na membrana mitocondrial interna. O DNA mitocondrial, etc. Outros componentes. Então, isso constitui um norte para que nós iniciemos o estudo do terceiro estágio de respiração celular, que envolve essa estrutura mitocondrial. A cadeia transportadora de elétrons, ela tanto recebe elétrons de transportadores que nós já conhecemos, que são esses que estão aqui mencionados, e após receber esses equivalentes redutores, né, esses elétrons, a cadeia transportadora de elétrons transporta esses elétrons de um complexo para o outro, de um complexo para o outro, até que no complexo 4 o oxigênio atue como aceptor desses elétrons. Então, primeiramente, o principal transportador de elétrons solúvel que traz os equivalentes redutores para a cadeia transportadora de elétrons é o NAD reduzido. Então, sabemos que o NAD oxidado, que é o NAD+, recebe dois equivalentes redutores através de um íon hidreto e forma o NAD reduzido. Esse é o principal transportador de elétrons solúvel que traz elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. O NAD fosfato, nós já comentamos na aula introdutória, geralmente ele sempre gera, quando reduzido, o NAD pH, que é o NAD fosfato reduzido, que é especialmente importante nos processos de biossíntese, reações anabólicas. FAD e FMN são grupos prostéticos de proteínas, e através desses grupos prostéticos, essas proteínas que os possuem conseguem transportar elétrons. FAD e FMN também fazem parte das estruturas que são complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Esses complexos são proteínas, e as proteínas não são capazes, só na forma de proteína simples, né, só aminoácidos, de transportar equivalentes redutores. Essas proteínas precisam de componentes ligados a elas, então grupos prostéticos, capazes de transportar os elétrons através de cada um deles e entre eles. FAD e FMN fazem parte desses componentes também. E existem outros 3 importantes componentes que logo em seguida eu apresento para vocês. Primeiro a gente está analisando quem está envolvido nessa cadeia transportadora de elétrons. Para, por fim, que é o mais simples, agora não tem grandes dificuldades não, estudarmos a dinâmica do transporte. Tá? Por enquanto a gente está estudando os componentes, já sabemos que são 4 complexos, complexo 1, 2, 3 e 4. Sabemos que o principal doador de elétrons é o NAD reduzido, e sabemos que FAD e FMN estão ligados a alguns desses complexos.
fazem parte da trajetória dos elétrons dentro desses complexos, né? Complexo 1, complexo 2, um ou mais, tá? Não necessariamente todos. Então, só para lembrar, o NAD e o NAD-fosfato recebem dois equivalentes redutores na forma de um íon hidreto. Quando o íon hidreto H- se liga ao NAD+, forma-se o NAD reduzido. E o NAD-fosfato da mesma forma. Ok, eles são solúveis, nós já havíamos explorado isso na aula introdutória. O NAD geralmente transporta os equivalentes redutores para a cadeia transportadora de elétrons, enquanto o NAD-fosfato geralmente supre as reações de biossíntese, as reações redutoras de biossíntese. São moléculas grandes que não atravessam a membrana mitocondrial interna. Então, por exemplo, mais adiante, nós descobriremos como que o NAD da glicólise, que é formado no citosol, consegue transportar os seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Essa é uma pergunta que será respondida na aula da semana que vem. Tá? Então, fiquem com essa dúvida. Como será o NAD formado no citosol? Como que ele consegue encaminhar os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons? Já que o NAD que entrega para a cadeia transportadora de elétrons, ele, via de regra, está na matriz mitocondrial. As flavoproteínas são cadeias polipeptídicas, né, de proteína, peptídeos, proteínas, que possuem como um grupo prostético a flavina mononucleotídeo ou o FAD, né, que é flavina adenina dinucleotídeo. E nós temos aqui ilustrada a estrutura geral, né, onde X representa um hidrogênio. Nesse caso, nós temos a flavina mononucleotídeo, porque tem só uma estrutura nucleotídica. E a flavina adenina dinucleotídeo, aqui no X tem um AMP, que é um nucleotídeo monofosfato de adenina. Então, nesse caso, por isso que é chamado de adenina dinucleotídeo. Enfim, não precisam conhecer as estruturas, tá? Nem aqui, nem... eu estou colocando só para vocês terem uma ideia de como que acontecem esses processos. Aqui atrás, ó, o NAD, ele recebe... ele pode ter o grupo fosfato ligado aqui. Então, o NAD-fosfato tem o fosfato ligado aqui nessa pentose, que faz parte desse nucleotídeo que está ligado na estrutura do NAD, né? E aqui nós temos a flavina mononucleotídeo com um hidrogênio e aqui com 2 hidrogênios. Esses são os equivalentes redutores. Aqui 1 e aqui 2. Ela, diferente do NAD, os nucleotídeos de flavina, tanto o FAD quanto o FMN, né, que pode ser o FADH ou FMNH. E aqui o FADH2, FMNH2. Esses são transportadores de elétrons que podem transportar um elétron ou 2 elétrons. Já o NAD sempre recebe 2 elétrons na forma do íon hidreto. Tá? O FAD e o FMN eles podem receber separadamente um, depois mais um. Isso é um detalhe da reação. Importante para alguns aspectos metabólicos, mas que a gente não vai aprofundar tanto, tá? Então não vai fazer tanta diferença vocês considerarem esse aspecto. Lá no ciclo do azocítrico aparece um FAD. E naquela reação da succinato desidrogenase, o succinato é oxidado e é formado um FADH2. Porque 2 equivalentes redutores são removidos do succinato para formar o malato. E esse transportador de elétrons com os 2 equivalentes redutores que foram removidos do succinato, tá? Isso é suficiente. Aqui são detalhes extra para vocês conhecerem um pouquinho mais da estrutura, mas não que eu vá cobrar isso de vocês, tá? Aqui um equivalente redutor e aqui o segundo equivalente redutor. Uma outra imagem da mesma coisa apresentada no slide anterior. Mais informações. Bem, além do NAD, além das flavoproteínas que possuem FAD e FMN, um ou outro, ou os dois,
nós temos dentro do complexo 1, né, além do FAD e FMN, que podem ser encontrados nos complexos, complexo 1, 2, 3 e 4, existem outros componentes ligados a esses complexos. E aí um componente recebe o elétron, passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, e assim por diante. Até que a trajetória dentro do complexo 1 esteja finalizada. Até que a trajetória dentro do complexo 2 esteja finalizada, e assim por diante. Quem são esses componentes? São 3 componentes. Então, além do FAD, do NAD, e daqueles grupos prostéticos FAD e FMN, que constituem as flavoproteínas, há ainda 3 outros componentes. Um é chamado de ubiquinona ou coenzima Q. Coenzima Q. Em segundo lugar, nós temos os citocromos. Em terceiro lugar, nós temos as proteínas com centros de ferro e enxofre. Então vamos analisar cada um desses componentes. Aqui nós temos a ubiquinona. A ubiquinona, ela também é capaz de receber um equivalente redutor na forma de um hidrogênio, um próton e um elétron, e depois receber mais um. Ou seja, no total, a coenzima Q consegue 1, 2 equivalentes redutores, tá? Os hidrogênios, em rosa. A coenzima Q aceita 1 ou 2. Nós veremos ela aceitando 2 equivalentes redutores, tá? Do complexo 1, do complexo 2. Essa estrutura, ela é pequena em relação aos outros atores envolvidos nesse transporte de elétrons na membrana mitocondrial interna. Ela é pequena e ela é hidrofóbica. Já que ela é hidrofóbica, ela não é estável nem no espaço intermembranas, que é um meio aquoso, nem na matriz mitocondrial, que também é um meio aquoso. Portanto, ela localiza-se na membrana mitocondrial interna, dentro, naquele mar apolar de cadeias laterais dos lipídios da membrana mitocondrial interna. E ela navega dentro desse mar apolar de cadeias laterais, o interior, o núcleo da membrana mitocondrial interna, entre as duas lâminas, lâmina interna e externa da membrana mitocondrial interna. E ali ela percorre os seus trajetos de transporte de elétrons, que logo nós veremos entre quais complexos ocorre esse transporte de elétrons pela coenzima Q. Os citocromos consistem em proteínas que possuem esses grupos, que nada mais são do que protoporfirinas ligadas a átomos de ferro, semelhante ao que nós temos lá no grupo M, que tem a protoporfirina 9, ligada a um átomo de ferro central, capaz de se ligar ao oxigênio. Aqui, diferente disso, ao invés de se ligar ao oxigênio, esse ferro é reduzido e oxidado quando ele recebe e passa esse elétron adiante, respectivamente. E são 3 tipos de citocromos que as mitocôndrias possuem, né? As proteínas que têm esse ferro em protoporfirina 9 também, os citocromos do tipo C e citocromos do tipo A. Tá? Esses aqui são citocromos do tipo B, ferro em protoporfirina 9. Os citocromos do tipo A e B, eles estão ligados a proteínas integrais da membrana mitocondrial interna. Então, a complexo, por exemplo, complexo 1, o 2, o 3, o 4. Mas existe um, que é o citocromo C, um tipo de citocromo C. Alguns estão ligados nessas proteínas integrais, citocromo C. Mas tem um, citocromo C, que é ligado a uma cadeia polipeptídica e que é solúvel, que não está ancorado na membrana mitocondrial interna. E esse citocromo C, ele não está na matriz mitocondrial. Ele é solúvel em meio aquoso, então ele não está também dentro da membrana mitocondrial interna, ele está no espaço intermembranas. E ele permanece próximo da membrana mitocondrial interna, unido de forma eletrostática. Então estou mostrando para vocês as peças do quebra-cabeça. Depois de mostrá-las, nós montamos o quebra-cabeça. Analisamos como que todos esses componentes que eu estou falando até agora participam desse processo de transporte de elétrons
envolvendo principalmente a membrana mitocondrial interna, a maior parte dos componentes, né? As proteínas que possuem centros de ferro e enxofre são os próprios complexos, complexo 1, 2, 3 e 4, né? Eles podem possuir esses centros de ferro e enxofre. O que são esses centros de ferro e enxofre? Como o nome diz, né, são segmentos, regiões dessas proteínas que possuem o enxofre orgânico, aqui ligado à cisteína, né, que possui o grupo tiol, SH. Então, esse enxofre orgânico, ou aqui o enxofre inorgânico, que não faz parte de uma molécula orgânica, está na forma inorgânica, ligados em um... Opa, cheguei a apagar, né? Deixa eu pegar a borracha. Em um átomo de ferro, ou mais átomos de ferro, que permitem a passagem dos elétrons em sua trajetória dentro daquele complexo em questão, seja o complexo 1, 2, 3 e 4. Vejam que há pelo menos 8 proteínas, cadeias polipeptídicas, com ferro e enxofre, que fazem parte desses complexos da cadeia transportadora de elétrons. Ah, mas não são 4 complexos? Complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4? Sim, mas cada um desses complexos, eles possuem várias cadeias polipeptídicas. Então, são pelo menos 8 cadeias polipeptídicas que possuem centros ferro e enxofre e que auxiliam com que esses complexos desempenhem sua função, que é transportar os elétrons, tanto dentro de cada um dos complexos. Então, imagina que cada complexo tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Os elétrons passam, entram dentro do complexo 1, chegam até o final do complexo 1, e aí um próximo ator nessa cadeia transportadora de elétrons recebe os elétrons e leva adiante. O caminho não necessariamente é complexo 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4, como em breve nós veremos. Então, aí estão dispostos os componentes que iniciam e permitem o funcionamento desta cadeia transportadora de elétrons. Vejam o que diz aqui. Na reação global catalisada pela cadeia respiratória mitocondrial, desculpa, que é a cadeia transportadora de elétrons, os elétrons se movem do NAD. Então, quem entrega elétrons para a cadeia transportadora de elétrons? O NAD, succinato, como assim? Ah, succinato. É a mesma reação, será, daquela do ciclo do ácido cítrico? Porque nós já conhecemos o succinato. Ele é oxidado pela enzima succinato desidrogenase. Será que ela também faz parte da cadeia transportadora de elétrons? Vamos descobrir isso em breve. Ou outro doador. Então, temos aí 3 doadores: NAD, succinato ou outro doador. Tudo isso na aula de hoje nós esclarecemos, né, nos próximos minutos, nos próximos segundos. Então, esses doadores primários, eles doam elétrons. E os complexos recebem e transportam através dos complexos e entre um complexo e outro. O caminho, a caminhada desses elétrons se dá através de flavoproteínas, então, que possuem FAD e FMN, ubiquinona, ou coenzima Q, centros de ferro e enxofre e os citocromos, A, B e a maioria do citocromo C, ligados nessas proteínas, nesses complexos, e aquele citocromo C que é solúvel. Então, todos esses componentes permitem que os elétrons percorram os 4 complexos e, finalmente, reduzam o oxigênio molecular, gerando o produto, que é a água. Não só isso, né? Não obstante o transporte dos elétrons para o oxigênio, ocorre a criação de um gradiente de prótons. Então, na passagem desses elétrons pelos complexos, nós veremos que prótons são bombeados. De onde para onde?
da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. E aí aumenta a concentração de prótons no espaço intermembranas. E a tendência é voltar, e quando volta, nós veremos isso na semana que vem, ocorre a produção de ATP. Então agora nós analisaremos a dinâmica da cadeia transportadora de elétrons. Então vamos lá. Então nós temos aí complexo 1 e complexo 2. Os dois são importantes portas de entrada dos elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons podem entrar através do complexo 1 ou através do complexo 2, e tanto o complexo 1 quanto o complexo 2 transferem os seus elétrons para a coenzima Q, para a ubiquinona. É claro que uma ubiquinona recebe do complexo 1 e outra recebe do complexo 2, de um ou de outro. Tá? É como se fosse um garçom, que é a coenzima Q. Ela vai atender esse cliente ou vai atender esse. O complexo 3 carrega elétrons da ubiquinona. Então essa coenzima Q, ela recebe do 1, ela pode receber do 1 e trazer para o 3, ou pode receber do 2 e trazer para o 3. Ela é reduzida, né? O complexo 3 transporta os elétrons através de sua estrutura, e quem recebe é o citocromo C. O citocromo C, por sua vez, transporta até o complexo 4, que é onde acontece a redução do oxigênio molecular e a produção de água. E na passagem dos elétrons por esses complexos, pode ocorrer, não é em todos os complexos que ocorre, o bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Então vejamos o complexo 1. Complexo 1, ele, quando a gente fala recebe do NAD e entrega para a coenzima Q, para a ubiquinona, na verdade o mais apropriado é falar o seguinte: o complexo 1, entre parênteses, enzima, é uma enzima, todos os complexos são enzimas. O complexo 1 oxida o NAD e remove do NAD 2 equivalentes redutores. Vejam só por onde que inicia a passagem desses equivalentes redutores. Por um grupo FMN, um grupo prostético, transportador de elétrons. Depois, há uma série de centros ferro-enxofre que os elétrons passam e percorrem a sua trajetória até a redução de uma coenzima Q. A coenzima Q recebe 2 equivalentes redutores, na forma de 2 hidrogênios. E importante mencionar, muito importante mencionar, e já chamarmos a atenção, que ocorre aqui no complexo 1, quando passam 2 equivalentes redutores, o bombeamento de 4 prótons. De onde para onde? Da matriz mitocondrial, lado N, porque a gente diz lado negativo. E espaço intermembranas. São entre duas membranas, né? Não intermembrana. Espaço intermembranas. Lado P. Por quê? Lado positivo. Porque tem uma concentração maior de prótons. É mais positivo em relação à matriz, que é considerada negativa em relação ao espaço intermembranas. E isso é o que ocorre no complexo 1. O complexo 2 oxida o succinato e transporta os elétrons até que ocorra a redução da coenzima Q, da ubiquinona. Quem mais que a gente conhece que oxida o succinato? A succinato desidrogenase. Sabe como que se chama o complexo 2 também, um outro nome que ele possui? Succinato desidrogenase. Ou seja, quando nós falávamos lá no ciclo do azocítrico, em succinato desidrogenase, nós estávamos falando também do complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons. O complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons é a succinato desidrogenase. Então, quando o succinato do ciclo do ácido cítrico, que ocorre aqui dentro da matriz mitocondrial, o succinato lá do ciclo do ácido cítrico, ele vem aqui até o complexo 2, é oxidado, e é gerado o produto malato, que volta a ser oxidado fumarato, desculpa, que é oxidado, né, que é hidratado, se eu não me engano, depois oxidado, né, malato de hidrogenase por formação do oxalacetato.
Então, repetindo, o succinato, gerado lá no ciclo gasocítrico, ele é oxidado aqui pelo complexo 2, que é a enzima succinato deshidrogenase. E os elétrons já estão na cadeia transportadora de elétrons. Então, aqui o sítio de ligação ao substrato, que é o succinato. Os elétrons são prontamente recebidos por um FAD, e é o FAD que a gente fala lá do ciclo gasocítrico, é esse. Forma FAD-H2, que logo vira FAD de novo, porque os dois equivalentes redutores, eles passam através de centros de ferro e enxofre e outros componentes até a formação de coenzima Q reduzida, ou coenzima Q H2. Quantos prótons são bombeados aqui? Vejam na imagem. Estão vendo? Porque não há. Nenhum próton é bombeado aqui pelo complexo 2. Até então, só pelo complexo 1. Até então, nós vimos que tanto o produto da reação catalisada pelo complexo 1 quanto o produto da reação catalisada pelo complexo 2 são coenzima Q reduzida, QH2. Então, as principais portas de entrada para os elétrons na cadeia transportadora de elétrons são esses que nós vimos, complexo 1 e complexo 2. Mas ainda há a possibilidade da coenzima Q receber de outras vias, que não complexo 1, como nós estamos vendo aqui, ou complexo 2, que nós estamos vendo aqui. Né? Complexo 1 que oxida o NAD e gera NAD oxidado, e complexo 2 que oxida o succinato e gera o fumarato, né? Que é convertido em malato, depois oxalacetato. Segue o ciclo gasocítrico para cá. Gira o ciclo gasocítrico até a formação de oxalacetato, por exemplo. Mas a coenzima aqui ela pode receber aqui através de um FAD, que recebe da reação catalisada pela enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase, que faz parte de um sistema de lançadeira de elétrons. O glicerol 3-fosfato do citosol é oxidado pela enzima, que tem um FAD aqui, e esses elétrons eles são transferidos para a coenzima que forma aqui H2. Então, aqui através da glicerol 3-fosfato desidrogenase. E nós temos também uma outra porta de entrada, que nós estudaremos com mais detalhes no metabolismo de lipídios, que é através da oxidação de lipídios dentro da matriz mitocondrial. Na beta-oxidação, existem enzimas chamadas acil-CoA de ácidos graxos, que oxidam ácidos graxos. E esses elétrons eles são transportados através de uma série de flavoproteínas. E quem recebe? A coenzima Q também. Então, nós temos aí a possibilidade da coenzima Q receber, ou melhor, ser reduzida pelo complexo 1, pelo complexo 2, pela glicerol 3-fosfato desidrogenase, que oxida o glicerol 3-fosfato. Isso aqui é muito importante, a gente volta a analisar em um momento oportuno, mais adiante, essa reação. Ela é muito importante. E aqui, também, em momento oportuno, durante o estudo dos lipídios, do metabolismo de lipídios, nós estudaremos essas reações de transferência de elétrons para a coenzima Q. Quando os ácidos graxos são oxidados, e essas proteínas, chamadas flavoproteínas transportadoras de elétrons, transferem os elétrons, né, são oxidadas por oxidorredutases chamadas flavoproteínas transportadoras de elétrons, coenzima Q, oxidorredutase, porque oxidam as flavoproteínas e reduzem a coenzima Q, gerando QH2. Então, aqui nesse slide, nós vimos mais dois mecanismos de transferência de equivalentes redutores para a coenzima Q, além do complexo 1 e 2. Na beta-oxidação dos ácidos graxos, aqui, e essa reação que oxida o glicerol 3-fosfato. E a coenzima Q? A coenzima Q ela transporta os dois equivalentes redutores para o complexo 3 da cadeia transportadora de elétrons. Então, uma coenzima Q, QH2, transporta dois equivalentes redutores para o complexo 3. E o complexo 3
precisa transferir esses equivalentes redutores, cada um para um citocromo C. Então, nós precisamos de um citocromo C para um elétron, outro citocromo C para outro elétron, para outro equivalente redutor. Isso aqui é uma forma simplificada, isso aqui é suficiente, tá? Mas no livro, no Leninger, se vocês lerem, vocês verão detalhes complementares. Isso é suficiente. Repito, se entenderam aqui, está ótimo. Coenzima aqui com 2 equivalentes redutores, esses 2 equivalentes redutores são transferidos pelo complexo 3 para 2 citocromos C, porque cada um deles transporta um equivalente redutor. Mas na realidade o processo é um pouco mais detalhado. A coenzima Q transporta 2 elétrons, como aqui está ilustrado. O citocromo transporta um elétron, como eu falei aqui para vocês. E funciona da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui com a borracha para explicar para vocês o chamado ciclo Q. Tá? Aqui entra como curiosidade o que eu vou falar agora. Se entenderam o que eu falei antes, é suficiente. Eu falei o balanço final para vocês. Mas eu vou explicar de uma forma mais detalhada, que é como o Leninger traz, explicando os detalhes conhecidos dessa reação catalisada pelo complexo 3. A coenzima aqui é oxidada pelo complexo 3. Aqui a gente tem o complexo 3, tá? E aqui tem o mesmo complexo 3. Aqui ocorre em 2 etapas isso. Vejam, aqui nós temos a coenzima Q chegando, ela é oxidada. Ela tem 2 equivalentes redutores. Um vai para o citocromo C, tá aqui o citocromo C. E o outro fica armazenado em uma outra coenzima Q, ligada ao complexo 3. Depois vem outra coenzima Q. Então aqui é a segunda coenzima Q. Primeira consumida, né? Primeira consumida. Segunda coenzima Q consumida. A segunda consumida resulta em quê? Em mais um equivalente redutor transportado pelo citocromo C e mais um aqui para essa coenzima Q. Então a gente tem 2 aqui consumidas, então menos a primeira, menos a segunda e aqui mais uma que é gerada, que é a terceira. Porque aqui é gerada uma coenzima Q, aqui ela estava vazia e aqui ela está completa com os 2 equivalentes redutores. Portanto, 2 coenzimas Q são consumidas, mas uma é gerada, o balanço final é o quê? Uma coenzima Q. Uma coenzima Q. E o balanço aqui é quantos citocromos? 2 citocromos para receber os equivalentes redutores de uma coenzima Q. Só que é um processo que ocorre em 2 etapas. Tá? Pode olhar de uma forma simplificada. Mas eu quero chamar a atenção aqui um aspecto que é muito relevante, que é quantos prótons são bombeados pelo complexo 3. Na primeira etapa, 2. Na segunda etapa, 2. Portanto, agora prestem atenção, anotem aí. O complexo 3 oxida a coenzima Q. E depois de 2 etapas de reação, de uma forma simplificada para vocês, tá? E depois de uma reação que ocorre em 2 etapas, consome uma coenzima Q e reduz 2 citocromos. Nesta reação catalisada pelo complexo 3, ocorre o bombeamento de 2 prótons. De 4 prótons. Eu estou um apanhado geral já, tá? De 4 prótons. De dentro da matriz mitocondrial, lado N, para o espaço intermembranas, lado P. Certo? Então a gente fica de uma forma mais clara para vocês. Vejamos, complexo 1 foram 4. Complexo 2 não bombeia. Complexo 3, 4 prótons bombeados para o espaço intermembrana. Só falta agora o complexo 4. Vocês já devem estar imaginando, quem leva os elétrons do complexo 3 para o 4 são o citocromo C. Vamos lá, já pular para o complexo 4. O citocromo C chega no complexo 4, é oxidado pelo complexo 4 e o oxigênio é reduzido para a formação de água. Nessa imagem aqui, cabe uma ressalva. Voltando, nós temos aqui quanto citocromo C? Se 2 elétrons do NAD foram doados para o complexo 1, 2 elétrons de um NAD para o complexo 1 formaram uma coenzima Q e aqui 2 citocromos C. Esses citocromos C no complexo 4 eles são oxidados. Só que o complexo 4 espera chegar 4 citocromos C.
Então, aqui está a reação vezes 2, tá? Então, quando chega um 4, a gente estava vendo 2, né? Então, quando chega um 4, esses 4 elétrons, mais 4 prótons, aqui, 4 prótons do meio, mais os 4 elétrons, mais um oxigênio molecular, o que é formado? 2 moléculas de água. 2H2, estão aqui os 4 prótons. E 4 elétrons, né? Que formam os 4 hidrogênios. 4 hidrogênios, que precisam dos elétrons e dos prótons. 4 hidrogênios. 2 oxigênios, aqui, O2. Por isso que não vai receber só 2 citocromo C, tá? Tem que esperar chegar mais. Mas toda hora está chegando. É um volume de citocromo C que satura o complexo 4. Então, 4 prótons da matriz mitocondrial são usados para a produção de água, mas destacamos também que aqui 4 prótons são bombeados para o espaço intermembranas. Ah, então são 4 prótons do complexo 1, 4 prótons do complexo 3 e 4 do complexo 4? Não, cuida, porque aqui são 4 citocromos e estão vindo 2 citocromos do complexo 3. Então, são 2 prótons. Certo? Então, para cada 4 elétrons que passam através deste complexo, os 4 que chegam pelos citocromos C, a enzima consome 4 prótons da matriz, como eu mostrei para vocês, para a produção de água. E ainda, para cada citocromo C, então se aqui a gente está falando de 4, são 4. Se a gente estiver falando dos 2 que vêm do complexo 3, são 2 prótons, bombeados para o espaço intermembranas. Portanto, a energia da transferência dos elétrons de onde? Elétrons do NAD reduzido, elétrons do succinato, que é exergônica, essas reações de oxidação deles, a energia da transferência desses elétrons, da oxidação desses substratos, é conservada em um gradiente de prótons. Na aula de hoje, vocês viram o quê? A formação desse gradiente de prótons. Nem toda a energia, parte dela, a maior parte. Parte é perdida na forma de calor e serve inclusive para manter a nossa temperatura corporal. A maior parte da energia é usada para a formação desse gradiente eletroquímico. Para cada par de elétrons, isso é muito importante, para cada par, nós vimos no complexo um par de elétrons sendo removidos do NAD. Então, 4 prótons no complexo 1. 4 prótons no complexo 3. Para cada par de elétrons, então, 2 prótons no complexo 4, porque cada par de elétrons vai gerar 2 citocromos. 4. Nenhum no complexo 2. 4 no complexo 3. 2 no complexo 4. Quando o NAD doa no complexo 1, passa pelo complexo 1. Então, 4 prótons. Passa pelo complexo 3, 8, né, mais os 4, 8. Passa pelo complexo 4, mais 2, 10. Aqui estão. Quando o succinato é oxidado pelo complexo 2, vejam, nenhum próton no complexo 2. Do 2 vai para o 3, 4. Depois vai para o 4, mais 2, 6. 6 prótons. Então, o gradiente é maior quando o NAD doa no complexo 1. O gradiente é menor quando o succinato é oxidado pela succinato desidrogenase. Ou quando a coenzima Q recebe, através da oxidação dos ácidos graxos, ou da glicerol 3-fosfato desidrogenase. Porque da coenzima Q vai para o complexo 3, 4 prótons. Depois para o complexo 4, 2 prótons. E esta é uma forma de conservar a energia dos elétrons. Depois, essa energia ela é utilizada para impulsionar a síntese de ATP. E aí a energia lá da glicose, lá do aminoácido, lá do ácido graxo, foi conservada na forma de um nucleotídeo trifosfato. E quando a célula precisar,
ela usa essa energia na forma de ATP para impulsionar um processo endergônico, como nós vimos na aula introdutória. Aqui nós temos o esquema de uma forma completa. O complexo 1, que oxida o NAD reduzido, bombeia 4 prótons e transfere os elétrons, vejam a seta em azul, para a coenzima Q. Esse é um dos caminhos. Ao invés disso, o complexo 2 pode iniciar oxidando o succinato e transferindo o seu par de elétrons para uma coenzima Q oxidada, gerando a coenzima QH2, que é oxidada pelo complexo 3. Vejam que o complexo 2 não bombeia prótons. No complexo 3, esses 2 elétrons da coenzima Q são transferidos para 2 citocromo C. Cada um recebe um equivalente redutor. Cada um que recebe, 2 prótons são bombeados. Portanto, temos 4 prótons bombeados quando esse par de elétrons da coenzima Q é oxidado pelo complexo 3. Esses 2 citocromo C, e aqui a gente está vendo a reação pela metade, porque a gente está falando de 2 equivalentes redutores, 2 citocromo C. Então, só 2 prótons do meio, meia molécula de oxigênio. Isso aqui não acontece, isso aqui é só para vocês entenderem a proporção, tá? Em nível molecular, precisa esperar chegar a 4 citocromo C. Mas aqui é para a gente poder ilustrar a trajetória de um par de elétrons. Então, se chegam 2 citocromo C, para cada citocromo C um próton, 2 prótons bombeados. Então, quando o NAD doa os equivalentes redutores, 4, 4, 2, 10 prótons. Quando o succinato doa, ou melhor, é oxidado pelo complexo 2, 0, 4, 2, ou seja, 6 prótons. Quando a coenzima que recebe da glicerol transfosfato desidrogenase, ou aqui de dentro, do metabolismo de ácidos graxos, da beta-oxidação, vai da coenzima aqui para o complexo 3, 4 prótons. Depois mais 2, 6 prótons também. Certo, pessoal? Então, finalizamos aqui o estudo da cadeia transportadora de elétrons. É um processo muito importante e acoplado à fosforilação oxidativa, que nós estudaremos na semana que vem. Portanto, ainda daremos continuidade a este assunto. Certo? Um abraço e bom estudo.